O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que, como todos os outros programas que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e através do nosso canal no YouTube. E hoje eu tenho aqui a satisfação de receber um jovem pelo qual eu tenho enorme admiração, muita gratidão também, porque já foi muito parceiro em alguns momentos delicados no passado, que é vamos definir como doutorando e empresário Anderson Cordeiro, mas que tem aí muitos outros predicados que a gente vai poder explorar um pouquinho hoje aqui nesse programa. São só 30 minutos, hoje vai ser curto, para falar com esse bom amigo Anderson Cordeiro, a quem eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço muito, Márcio, pelo convite, fiquei muito feliz. Já acompanho o programa há bastante tempo, você como pessoa, como jornalista, também a admiração que eu tenho é enorme e fiquei muito contente, de verdade. É recíproco, amigo, é recíproco. E aí, vamos direto ao ponto, como diz o programa, porque temos muitos assuntos para conversar. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho primeiro como a gente se conheceu, né? Eu te conheci pelo seu lado programador, né? Você é programador, eu defino bem como você é, não? A sua relação com a internet, com a informática, perdão. Que você é uma pessoa extremamente respeitada nesse meio. Como é que é a tua formação? Como é que a gente pode definir um pouco o seu trabalho, a sua carreira nessa parte? Olha, Márcio, eu comecei acho que todo mundo começa ganhando aquele primeiro computador em casa, criança. Então comecei por aí também. Isso acho que foi em 96, mais ou menos. E tinha um curso de programação em Friburgo, que se chamava, agora eu não vou me lembrar o nome, estou com a memória horrível. Já tem tempo, né? Não tem... E eu fiz esse curso porque eu queria muito aprender a programar. Eu tinha mais ou menos 12, 14 anos. E foi quando eu comecei. Eu já queria programar nessa época. Porque eu achei... Na verdade, a minha proposta de começar a programar era para criar aplicações de cliente-servidor, que a gente chama. Assim que eu comecei a acessar a internet, assim que comecei a ter contato, eu comecei a me interessar muito pela parte de segurança. Então, nessa época era muito fácil você mandar um arquivo executável para uma pessoa e dizer que era uma foto sua. Isso aqui é uma foto. Então, a minha vontade de aprender a programar era isso, de começar a aprender a fazer esse tipo de programas e não só usar os que já eram conhecidos já. Então, comecei a aprender programação justamente por conta disso. E durante toda a minha trajetória, assim, toda a minha vida, apesar de não trabalhar com programação desde muito cedo, mas eu sempre me interessei muito pela área de segurança. Foi a área que eu foquei, foi a área que eu fiz cursos e tudo mais. Desde cedo já pensando em aumentar a segurança ou em burlar a segurança? Porque muito jovem começa com aquela ideia de ser hacker, de invadir. É uma coisa muito atraente para o jovem, né? Você passou por essa fase também ou desde sempre quis combater isso? A gente tinha um grupo em Friburgo em 2000, que era mais ou menos em 2000, que era o grupo dos internatos de Nova Friburgo. O pessoal se encontrava, fazia churrascos, e aí a galera que era de sala de bate-papo colocava adesivinho com nick e tudo mais. E eu achava aquilo fantástico, participava, eram os meus únicos amigos, a maioria dos meus amigos de até hoje são dessa época. E aí eu gostava de ter olha, eu sei fazer isso aqui, eu sei fazer aquilo ali. E realmente, no início, de quem entra nessa área de segurança, no início ela vai pela curtição de poder entrar em um lugar que não poderia, talvez. Garotada e tal, você acaba se aventurando. Com o tempo você vai percebendo o quanto que aquilo afeta na vida das pessoas e você vai tendo alguns valores, alguns princípios que você vai colecionando, que vão fazendo com que você entenda que algumas barreiras, apesar de você conseguir ultrapassá-las, você não deve ultrapassar. Acho que até, assim, historicamente, os melhores especialistas nesse tipo de defesa são as pessoas que já souberam burlá-las, né? Sim. Souberam atravessá-las. Né? A gente pode dizer que na segurança você tem o cara que ele é extremamente habilidoso na parte de invadir, na parte dos testes de penetração, e também o cara que faz a blindagem, né, a defesa do perímetro ali. Só que uma coisa leva a outra, porque se o cara ele sabe fazer uma invasão, alguma coisa assim, ele sabe por onde que o atacante vai entrar. Então ele tenta, essa parte da defesa, ele tenta ir cercando ali para que o ataque não aconteça. Bem fascinante isso, né? É bem legal, cara. É algo bem... E que tem uma linhazinha, que tem algo de ética
que é bem tênue, assim, é algo bem... E eu só me permiti perguntar, eu não vou ficar retomando assuntos passados, mas porque você te conheci no momento em que você provou sua ética para mim, né? No momento que o servidor do jornal Voz da Serra tentaram invadir, e você realmente nos ajudou e nos permitiu chegar à pessoa e, enfim, tomar as providências que tinha que tomar. Então a sua ética está mais do que provada. Eu só me permiti perguntar isso justamente porque te conheço e sei o quanto você é uma pessoa não só ética, tem muita gente que é ética, mas você também não se omitiu, né? Não se omitiu. E não foi só você, já tinham começado, outras pessoas já tinham feito isso, mas com outros interesses, sabe? Tinham mandado prints, outras coisas, mas com outros interesses. Você não, você foi muito correto. Sei que você pagou um certo preço por isso também, mas tenho certeza que você dorme tranquilo, como eu durmo tranquilo. E ali eu te conheci naquele momento e já me tornei seu amigo pela admiração que tem. Legal, que bom. E fui descobrindo outras coisas com o tempo, né? Porque você realmente é uma pessoa que leva a vida muito a sério. Eu gosto de dar bons exemplos aqui no programa. Eu gosto de trazer pessoas que muitas vezes a cidade não conhece ou não conhece como deveria, mas que são bons exemplos. E você, um rapaz jovem, batalhador, que fez uma carreira brilhante, né? Com essa parte de programação, de defesa. Você estudou na UERJ, fez o mestrado, né? Está fazendo doutorado. Isso, né? Eu me formei na Doroteia, tenho muita saudade de lá. A Doroteia foi para mim uma grande virada de chave na minha vida. Um vácuo imenso que ficou. Pois é, foi lamentável. Então, eu sou da Doroteia, tenho muito orgulho de dizer isso, de onde eu vou, tem que ter orgulho mesmo, cara. Tem que ter orgulho. E depois fiz algumas especializações em segurança e me tornei funcionário da UERJ. E na UERJ eu conheci o meio acadêmico, as pessoas da UERJ, que são fantásticas, o ambiente, tudo que é produzido aqui em Friburgo, que muitas pessoas não sabem. Então, eu quis fazer parte daquele meio. Então, eu me candidatei ao mestrado, com orientação do meu xará Anderson Namen, e fui aluno da UERJ durante 2 anos e meio. E assim que eu terminei, eu pensei, eu quis talvez dar um outro passo, que era de me tornar aluno da UFRJ. Eu já queria conhecer outra coisa, eu queria sair de Friburgo, eu queria ir para o Rio, eu queria ver coisas novas, pessoas novas e outros professores. Então eu fui para a UFRJ para trabalhar com análise de mídias sociais, porque eu consigo fazer um paralelo entre as duas coisas, entre a parte da segurança e a parte da análise de mídias sociais, porque numa você está focado no indivíduo, numa entidade, e na outra você está focado numa sociedade, você está focado num grupo. Seu doutorado é pela UFRJ, então? Meu doutorado hoje é pela UFRJ. Entendo. Eu sou orientando pela professora Joanice Oliveira, que é uma pessoa bem respeitada nessa área de análise de mídias sociais. E a gente hoje trabalha com identificação de fake news. Tem tudo a ver com o seu outro trabalho, né? Com a sua parte de segurança. Sim, porque a segurança de informação é do mesmo jeito, sim. Né? Tem muito da engenharia social, que é uma das partes mais fascinantes da segurança, que é aquela de tentar da persuasão, de tentar fazer a pessoa clicar naquele link que ela não deveria. Então, você quando... Onde Pelé vive hoje é de cortar o coração. Pois é. Esses caças-cliques, assim. São as coisas assim que você fala, meu Deus do céu. Tem Sim. Pílula que, enfim, combate o câncer se torna coqueluche Nova Friburgo. Esse tipo de ruído na informação que gera desinformação, né? A fake news, ela tá aí, tá nesse meio. Mas não só a fake news, mas a desinformação do sentido de usar uma notícia verdadeira de uma época passada e colocar ela como sendo atual. Então a gente trabalha a gente analisa o comportamento da rede em todo esse aspecto. Quem propaga, quem cria, qual a velocidade que isso se propaga, quais são as fontes que costumam propagar mais fake news. No âmbito da política, se isso é um problema mais de direita ou de esquerda, como que isso influencia na democratização, como que isso influencia nas decisões da sociedade. Então, estou interessadíssimo por esse trabalho, porque é o tipo de coisa com a qual eu lido diretamente, eu sinto isso na prática o tempo todo, e vejo já o quanto as fake news, as notícias falsas, estão influenciando em escala global, escala local, Sim. Totalmente. Tem eleições sendo decididas por notícias Sim. falsas, por boatos, e quanto mais você distancia do local da notícia, para notícia em escala federal, é muito mais difícil você apurar. Sim. Muito mais difícil uma pessoa poder chegar até a fonte. E eu recebo o tempo todo, embora a linguagem eu consiga reconhecer por estar treinado, por estar lidando com isso, eu percebo nitidamente o discurso falso. Mas tem situações que são duvidosas. Né? Tem situações que você não tem muito onde se agarrar. Às vezes uma notícia que já foi verdadeira, mas deixou de ser.
coisas assim. Então, é realmente importantíssimo o teu trabalho. Como a gente acompanha isso? Como é que existe algum acesso a esse material? Então, Márcio, a gente acompanha as fake news de maneiras distintas. A gente tem uma maneira automática, porque alguns amigos eles tentam identificar padrões textuais. Então, a gente cria alguns algoritmos que tentam verificar se aquele texto pode ser ou não uma notícia falsa. Então não é só ligado a sites que já fazem esse trabalho. Não, não. Você acabou de receber uma notícia. Será que pelo conteúdo a gente consegue identificar se isso é verdadeiro ou não? Tem muito padrão, cara, que dá para... Isso. Só que em português, como a gente não tem um banco de dados muito grande, não tem muita informação ainda em português, e até pelas características da nossa linguagem, que é uma língua difícil, é uma língua mal utilizada. Sim, também. Então a gente tem essas questões culturais. Então fica bem difícil você criar um método automático para isso e eficaz. Então, isso tem sido um problema global. O que as pessoas têm enxergado nesse momento? Que esse é um problema talvez não computacional, mas da sociedade. Então as forças estão sendo voltadas agora para uma coisa que a gente chama de media literacy, ou de educação midiática, de você tentar mostrar para alguém, com a sua experiência, o que poderia ser ou não uma fake news. Por exemplo, o título te parece alarmante, você conhece essa fonte, você acha que esse texto tem você encontrou algum erro nesse texto? Esse texto, você já verificou se esse texto não é algo do passado? Mas, Anderson, eu vou te falar assim, que para mim a decepção e espanto a população em geral tem muito poucos anticorpos em relação a esse tipo de coisa. Sim. Muito poucos. Até porque é doloroso a gente admitir isso, mas o auto-engano é uma força muito poderosa. Sim, sim. Eu vejo pessoas, o parâmetro que você tem de isenção é o quanto aquilo se aproxima do que você quer que seja verdade. Tem muito de emoção, né? Então, se aquilo condiz com o que você acredita, essa fonte é isenta, essa fonte é imparcial. Se é alguma coisa que incomoda, essa fonte é parcial. Sabe? Muitas vezes a gente passa adiante o que a gente gostaria que fosse verdade. E tem até medo de verificar e não ser. Sim. Se alguém está dizendo o que você queria estar dizendo, então aquilo ali te serve, entende o que eu estou dizendo? Sim. Eu acho muito leviano, eu tenho que usar essa palavra, alguém passar adiante algo que não tem certeza, algo que não apurou. Isso não é só de jornalista, todo mundo. Se você não tem certeza do que está sendo dito ali, não pode passar adiante, porque hoje você está beneficiado por aquilo ali. Mas alguém pode destruir a reputação. Eu acho que isso se dá muito esse descuidado se dá muito pelo dinamismo que a gente tem nas redes. A facilidade de compartilhar, ou então até a mesma pressa ali, a correria do dia a dia, a pessoa, recebi uma notícia, já quero passar para alguém, ou então ser o primeiro a contar a novidade. Eu acho que todo esse tipo de coisa faz com que a propagação seja rápida, o alcance seja enorme e a dificuldade de análise quanto à veracidade é ainda maior, né? Esse material, essa ferramenta está disponível para consulta? As pessoas podem recorrer a ela para saber se alguma coisa é fake news, se não é? Sim, a gente mantém o portal fakepedia.org. Fakepedia? É como se fosse Wikipedia, só que é fakepedia.org. F-A-K-E-P-E-D-I-A. Isso. Fakepedia.org. Isso, .org. É um portal onde a gente coleta diariamente avaliações feitas por portais como Boatos, Farsas, esses blogs já conhecidos, e onde também uma comunidade trabalha para avaliar se uma notícia pode ser verdadeira, pode ser falsa ou verdadeira. Então a gente tenta concentrar tudo ali, a gente faz um grande banco de dados de notícias já verificadas e usa como consulta. As pessoas podem utilizar aquilo como consulta. Tem um plugin pro Google Chrome também, que pode ser instalado, e aí quando você acessa uma página, ele te diz que ali tem um texto que já foi validado como falso e tal. Então a gente tenta trabalhar com essas ferramentas assim. Isso é perfeito. Até ontem eu estava gravando um programa aqui com o professor Ricardo Lengruber, ele estava justamente perguntando como é que as pessoas devem fazer para identificar se um texto é verdadeiro ou falso. Isso é uma ferramenta excelente que eu, no momento da gravação, não tinha ainda para passar. Eu sempre digo que tá até na Bíblia, foi uma pessoa muito esperta, o tal de Jesus Cristo, que falou isso, que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? E isso não tem como mascarar. Isso, por mais que o discurso seja rebuscado, não tem como mascarar. Se algum texto serve a algum propósito muito específico, isso, um olhar atento percebe isso. Então, o fruto você não tem como mudar, não tem jeito. Você pode mudar a forma, pode fazer o que for, mas o fruto
pelo fruto se reconhece a árvore, né? Isso continua valendo até hoje. Antes, eu vou te interromper brevemente para chamar o nosso único intervalo. Espero que estejam gostando tanto quanto eu, tem muito assunto ainda para conversar. A gente já volta rapidinho, até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos. Estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco, hoje recebendo aqui o amigo Anderson Cordeiro, doutorando, empresário. E agora a gente pode falar um pouco desse lado empresário, né? Porque além desse rapaz cuidar de segurança, nos proteger em relação a fake news e invasões de sites e tudo mais, ele também resolveu fazer o melhor hambúrguer de Friburgo. O hambúrguer é maravilhoso, eu não estou aqui fazendo jabá, vocês veem que o meu programa nunca teve anunciante, ninguém quer anunciar aqui, eu não sei o que acontece nesse programa, enfim. Mas é porque sou cliente, né? Falo isso porque sou cliente, realmente você é um dos fundadores do Na Grelha, né? Que realmente faz um hambúrguer aqui espetacular, de nível realmente entre os melhores, né? E conta um pouquinho dessa história. Eu sou fã, eu sou consumidor, é barriguinha aqui. Fala pra gente um pouquinho como é que surgiu essa. Um consumidor ávido. Bom, o Na Grelha surgiu de um momento bem difícil na minha vida, na vida do meu irmão, que é o meu sócio. A gente estava passando por um período bem difícil em 2017. Eu sou funcionário da UERJ. E o Estado ficou 5, 6 meses sem fazer pagamento. Eu lembro disso. E a gente passou por um período bem complicado. Nessa época também a gente estava vivendo esse boom aí de eventos de food trucks e tudo mais. Duas coisas sempre me chamaram muita atenção, assim. Um evento de food trucks, ter os preços, talvez não ser algo tão acessível. E o fato de a gente estar sendo vítima, talvez, das circunstâncias impostas por um governo louco. E a partir daquele momento a gente pensou que a gente deveria fazer alguma coisa para a nossa vida, tomar conta de algo nosso. Próximo do Dia dos Pais, ali em agosto, a gente estava querendo fazer um churrasco, alguma coisa do Dia dos Pais, e queria gastar pouco, então a gente comprou algumas carnes lá, a gente moeu e fez uns hambúrgueres na churrasqueira. E viu que aquilo ficou muito bom. A gente sempre fez churrasco, o meu irmão é muito bom nessa parte de carne, de produto, ele é um gênio dessa área. E a gente resolveu que talvez a gente pudesse fazer daquilo um negócio. A gente começou com uma brincadeira, ele cuidando dessa parte de churrasqueira, de produtos, eu mais com essa parte de Facebook, atendimento, o sistema do Na Grelha, que foi desenvolvido por mim também. E o que a gente pensou no início foi, cara, vamos reformar nossa cozinha, vamos reformar nossa churrasqueira, vamos fazer de casa. Vamos fazer um lugarzinho aqui. E a gente começa a fazer uns hambúrgueres, de vez em quando a gente bota uma carninha pra gente, compra uma cerveja. A gente nunca teve tempo de tomar essa cerveja nem de comer essa carne. A gente começou, foi algo assim bem surpreendente, porque as pessoas começaram a pedir. Deixa eu falar como cliente aqui, né? Obviamente, você nunca vai conseguir fazer uma boa propaganda se não tiver um bom produto, né? O produto é bom. Mas é claro que o teu conhecimento de rede social, de todo o domínio das ferramentas, vocês têm um marketing muito diferenciado, né? Conseguiram chegar muito rapidamente à cidade inteira e, obviamente, a partir do momento que o produto é bom, todo mundo experimentou uma vez, vai virar uma bola de neve, né? Sim. Mas o marketing de vocês é muito pessoal, muito bem feito, e o produto sendo bom, né? Sim. Estou falando como cliente aqui, né? A gente passou por diversos problemas, né? Porque a gente não era da área de gastronomia, a gente nunca teve um negócio nosso. Então a gente passou por muitos problemas assim de gestão, algumas coisas. Mas a gente conseguiu fazer com que a coisa tomasse essa forma que era o Na Grelha, que é o Na Grelha até hoje.
A gente passou por algumas coisas muito curiosas que a gente gosta de contar e gosta de dizer. O primeiro motoboy que a gente contratou para trabalhar com a gente, quando ele viu que eram 2 garotos fazendo ali hambúrguer em casa, na churrasqueira e tal, ele foi embora. Ele falou, pô, eu não vou trabalhar com vocês, e deixou a gente na mão. Então a gente contratou um cara que não era motoboy, mas tinha uma moto. A gente comprou a mochila para ele. Então se você pediu hambúrguer naquela época e atrasou, foi por isso. E a gente ia com o que dava, assim. E aos poucos foram chegando algumas pessoas, a gente foi precisando de mais uma pessoa aqui, mais uma pessoa ali. A gente viu que a coisa estava ficando muito séria e estava tomando uma proporção muito grande para a gente continuar em casa. Então a gente fez uma cozinha totalmente industrial, com equipamentos realmente industriais e tudo mais. Começou a se preocupar com toda uma questão de logística, de ter mais motoboys do que a gente precisava na época. A única coisa que poderia melhorar mesmo era o tempo de entrega. Sim. Assim, que ainda é um pouquinho lento, isso eu posso falar. Uma coisa engraçada é que o Na Grelha sempre surpreende a gente. Quando a gente acha que, não, agora a gente chegou num limite e na outra semana aquele limite a gente fala, a gente está sempre nessa, assim, a gente fala que está pintando um avião no ar. Sim. E fico muito feliz, assim, por tudo que o Na Grelha fez na minha vida, por tudo que o Na Grelha está fazendo, assim, na vida de várias pessoas. Hoje nós somos 25 pessoas que trabalham no Na Grelha, diretamente na loja e no delivery. Em 2 anos? Em 2 anos. Nós temos hoje uma parte que a gente tem um açougueiro que faz a parte de moer a carne. Então a gente tem o pessoal que prepara salada, a gente tem as cozinheiras, o pessoal da montagem, motoboys, loja, atendimento. Então, quando a gente junta todo esse pessoal e a gente olha, às vezes a gente faz aquelas reuniões periódicas, as reuniões que é para todo mundo e tal, e a gente olha, eu olho pro Jonas, meu irmão, a gente fala, caramba, cara. E o ambiente lá é muito bom. Uma das coisas que eu mais me orgulho de dizer, assim, que me emocionam de verdade, é dizer que a gente criou o ambiente perfeito pra gente. Porque uma das coisas que a gente falava e é algo que a gente leva até hoje, que eu acho que é a nossa bandeira. O Na Grelha um dia pode acabar. Todo negócio pode acabar, nada é para sempre. Mas quando acabar a gente vai olhar e todo mundo que participou com a gente vai falar, cara, que maneiro, que época legal que foi aquela. Isso me emociona de verdade. E não é para menos, né? Não é para menos. O trabalho de vocês, uma coisa que criaram do nada, mas a tendência não é acabar, né? Porque você estava me falando que já está para abrir vamos dizer assim, uma franquia, uma filial. Uma filial não é o caso, mas uma representação lá em Cordeiro, né? A gente agora está... Por causa do sobrenome, não, né? Pois é, foi uma coincidência. Mas a gente, como eu faço essa parte de análise de dados, o nosso primeiro cardápio, por exemplo, na Grelha, foi todo pensado em hamburguerias que já deram certo, hambúrgueres de outros lugares, e a gente avaliava número de curtidas e tudo mais para poder montar um primeiro cardápio. Como é que você consegue esses produtos todos aqui para Friburgo? Tem fornecedores locais? Como é que é isso? A gente tem alguns fornecedores locais, a gente tem uma parceria com a Boutique das Carnes. Sim. Que eles são grandes parceiros nossos, assim, são pessoas que ajudaram a gente mesmo, e o produto deles é de uma qualidade excelente, uma propaganda aí gratuita aí. E alguns outros, a gente tem o pessoal que faz o nosso pão, que é daqui de Friburgo, que também é um gênio dessa parte de panificação. Mas a maioria das coisas que são descartáveis e de gráfica, a gente ainda traz de fora, porque pela quantidade a gente ainda não consegue um atendimento interessante aqui em Friburgo. Quer dizer, a tendência já é de expansão, naturalmente, né? Porque nitidamente havia uma demanda reprimida para esse tipo de produto. E o que eu acho interessantíssimo, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, você me falar que o sistema que você desenvolveu para o Na Grelha já está atendendo a outras hamburguerias fora de Friburgo. Quer dizer, olha só o lado do teu lado, a tua herança profissional. Né? A gente, aqui no Na Grelha, a gente viu que a gente estava desenvolvendo vários produtos dentro da hamburgueria. E como eu desenvolvi o sistema de atendimento, sistema de delivery e tudo mais, a gente percebeu que aquilo ali poderia atender outros lugares. A gente participa de diversos grupos de outras hamburguerias grandes do Rio, de São Paulo, e a gente viu que uma necessidade que eles tinham, a gente já tinha resolvido. Então a gente começou a oferecer. Hoje nós temos aí, acho que são 32 clientes que usam o mesmo sistema que a gente usa aqui no Na Grelha. Então o que você desenvolveu?
Sim, nenhuma de Friburgo ainda, mas a gente pretende trazer o produto para cá, assim. A gente no início quis focar num pessoal que já tinha um contato com a gente e tudo mais, e agora que começaram a surgir outras hamburguerias em Friburgo. Então talvez a gente pensa também em levar para todas as outras, assim, apresentar o produto, porque realmente foi algo que ajudou muita gente em termos de gestão, de estoque, enfim, de tudo, né? De trazer uma inteligência para o negócio. É interessantíssimo isso, né? Quer dizer, um braço que foi... Você não esperava esse tipo de negócio ali dentro. Né? Na verdade, eu sempre quis ter algo da área de computação, que é a minha área, pai, mãe, tudo, né? Na grelha é para mim engordar, assim, brincadeira. Mas eu sempre quis ter algo dessa área. Então, e eu sempre tive muita dificuldade de encontrar clientes em Friburgo que quisessem, por exemplo, cara, deixa eu dar uma olhada no seu banco de dados aí, a gente faz uma mineração de dados, tenta encontrar uma inteligência, produtos que são vendidos juntos e você não está enxergando e tal e tudo mais. Então eu percebi que o Na Grelha estava criando essa base de dados para mim e acabou se tornando meu primeiro cliente. O Na Grelha foi o meu primeiro cliente. Eu mantenho uma empresa com mais 2 amigos em Friburgo que se chama Datanexo. Essa era a minha próxima pergunta, né? Que você tem uma outra empresa também. Sim, né? ela se chama Datanexo e ela é focada em analisar grandes bases de dados de diferentes segmentos para tentar encontrar padrões de compra, para tentar identificar perdas de estoque, perdas financeiras. Então a gente analisa dados para tentar encontrar algumas respostas para algumas coisas assim. E o Na Grelha é o primeiro case de sucesso porque tudo que a gente faz foi aplicado ao Na Grelha, é aplicado até hoje em toda venda, em tudo que a gente exerce lá. Essa empresa já existe há quanto tempo? A Datanexo começou em janeiro Desse ano agora? desse ano. A gente já atendeu a 3 grandes clientes, assim, tem um certo sigilo, mas a gente já atendeu a 3 grandes clientes. Assim. Voltado para e-commerce? Não. O pessoal do varejo realmente físico, então a gente ficou mais ou menos que nessa área, assim, que é uma área que a gente gosta bastante. Porque no e-commerce você tem algumas ferramentas, você tem algumas empresas de Friburgo que já são excelentes aí nessa área, mas no varejo físico ali falta alguma coisa ainda. E a gente acha que pode fazer essa ponte aí. E como é que está essa relação? Assim, você já tem uma página para isso? O pessoal tem como pesquisar esse serviço? Sim. Ele se direciona... eu explico um pouquinho mais assim, o tipo de serviço que vocês prestam ali para uma pessoa que queira vender mais no varejo, é isso? Uma loja física? Sim. O site é datanexo.co. Datanexo? Datanexo, D-A-T-A-N-E-X-O. Nexo. E lá tem todas as informações assim do que a gente faz. Mas na verdade a gente atende pequenos e médios empresários que possuem loja física ou que possuem, ou que geram dados que Vocês têm um escritório, não? Sim. É aqui também em cima do Pindorama, do nosso escritório. É naquela casa do Pindorama ali. Então a gente atende esse tipo de empresário, tanto o pequeno quanto o médio, assim, que tenha dados para analisar. Então, dados de uma loja, dados de uma confecção. Quero analisar quais produtos são vendidos juntos para quando a pessoa comprar esse produto eu oferecer esse aqui também. Qual é o perfil de compra do meu consumidor. Quem é o meu consumidor. Então a gente analisa todos esses dados que vão servir de suporte para a pessoa fazer uma estratégia de marketing ou até alguma estratégia de venda. Então é mais ou menos assim o que a gente faz. Você está acabando o doutorado, se descobriu um empresário, planos para o futuro. A gente só tem mais um minutinho aí, mas como é que você se vê assim, acabando o doutorado? Como é que tem mais planos, tem mais novidades para vir por aí? Eu não sei, eu só vou. Por enquanto eu tenho pensado em descansar alguns dias. Tem sido dias bem corridos, assim, tem sido alguns tempos bem turbulentos, com muitas coisas para resolver. Mas eu sigo. Vamos ver o que acontece aí no futuro. Anderson Cordeiro, obrigado demais por ter aceitado o convite, ter contado um pouco dessa história bacana para a gente, de uma pessoa que age com correção, que estuda, que leva a vida a sério, que tem realmente plantado boas sementes e está tendo a chance de colher essas boas sementes e fazendo bem a muita gente também, né? Ajudando muita gente pelo caminho com o seu trabalho. Parabéns, cara. Obrigado. E obrigado por ter aqui contado a tua história, ter dividido esse bom exemplo com o pessoal de casa.
Em breve eu apareço lá na grelha pra gente bater um papo. Eu que agradeço. Pessoal, espero que tenham gostado tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.